Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos aqui à comunidade de enfermeiros do bem. Teremos mais uma aula hoje aqui na nossa sequência de aulas. A aula de hoje é sobre cuidados paliativos, com a professora Ana Paula. Ana Paula é enfermeira oncológica e paliativista, 14 anos atuando aqui na área de saúde. A aula de hoje vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, lá na nossa playlist, aulas do aplicativo. Sigam o nosso canal Enfermeiros do Bem. Temos o nosso grupo de WhatsApp também, que a gente discute todas as aulas ali. Os professores também participam, tiram dúvidas. Podem mandar os comentários aqui no chat, perguntas que a gente lê a hora que acabar a apresentação da Ana aqui. Ou se quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, é só levantar a mão, a gente para e pergunta também. No LinkedIn, já somos mais de 21 mil enfermeiros, sigam a gente, participem da nossa comunidade. Essas aulas são feitas aqui para cumprir a nossa missão de unir, fortalecer e capacitar a nossa enfermagem. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estamos ansiosos pela sua aula e é com você agora. Se quiser abrir a apresentação e se apresentar, é uma honra aí você ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, me sinto honrada, né? Em acompanhamento ao Richard de outros trabalhos, né? Um profissional excelente, eu acho que a ideia dele é sensacional. Eu acho que é muito bom para nós, profissional de enfermagem, né? Viver em sempre atualização, ainda mais trazendo um tema que é muito ainda um tabu, ainda até dentro da equipe de saúde, que é os cuidados paliativos, né? É a falta de informação que leva a gente a não ter o cuidados paliativos ideal. Gente, boa noite para vocês também. Foi um prazer, como o Richard falou, sou enfermeira oncológica e paliativista há 14 anos, sendo que desses 14, 10 foram muito focados dentro da oncologia, desde a assistência, né? Instalava quimioterapia, depois fui para a gestão. E dentro da gestão descobri a paixão pelos cuidados paliativos e 4 anos estou atuando como paliativista, inicialmente em serviços domiciliares e atualmente em serviço hospitalar. Né, vou compartilhar a aula para vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem também durante a apresentação, dúvida, pode estar me interrompendo, ou também no final estarei aberta às perguntas também, tá? Vou compartilhar, se acaso não estiver aparecendo, vocês me informem, tá? Vocês estão conseguindo enxergar? Abriu, mas não está no modo apresentação ainda. Agora tá, agora foi. Tá? Foi. Então, o tema da nossa aula hoje principal, cuidados paliativos, o que devemos saber sobre cuidados paliativos, né? É um assunto muito amplo, né? Mas eu acho que a gente consegue, nessa aula, a gente ter um início de uma noção do cuidado e também buscar mais para frente mais conhecimento, porque é uma atuação que vem crescendo atualmente, né? Os temas abordados, eu vou falar com vocês, é a história dos cuidados paliativos, o conceito, os princípios, né? Gestão em cuidados paliativos e a atuação da equipe de enfermagem nos cuidados paliativos, né? Começando pela história, né? O termo paliativo, né? Vem como igual proteção. É do latim que vem esse termo, né? Que a gente chama palio. É uma referência aos mantos usados pelos cavaleiros para se proteger da tempestade, né? Antigamente as viagens eram muito longas, né? E nessas viagens muito longas, devido a tempestades, ele utilizava esse manto tanto para o cavalo e tanto para eles mesmos. Então, o termo paliativo vem disso, como uma proteção para o ser humano, né? O cuidado. Depois de Cristo, os cuidados paliativos já acontecia nessa época, né? Era uma forma de cuidar devido às doenças antigamente não ter cura, né? Antigamente a gente não tinha cura para as doenças, né? Mas as pessoas que cuidavam, elas entendiam que o cuidado tem que ter a sua atualidade, né? E eles não deixavam de cuidar até o seu processo de final de vida. Então, isso já era cuidados paliativos. E quem cuidava? Vai aí como se diz, um acrescentamento de conhecimento que antigamente quem cuidava geralmente são as freiras e as prostitutas, né? As freiras cuidavam desses pacientes que não tinham uma doença contagiosa, né? E
colocavam as prostitutas para cuidar dos pacientes que tinham as doenças contagiosas, entendendo que elas poderiam se contrair com a doença. E, por sinal, elas eram excelentes nos cuidados, viu? E falando em cuidados paliativos, a gente não pode falar da nossa pioneira, Cecília Sanders, né? É uma inglesa que nasceu em 1918 e tudo começou mais ou menos na década de 40, quando ela se formou como enfermeira, né? Nessa trajetória dela de enfermeira, ela acabou ficando doente, né? E não pôde exercer mais como enfermeira devido a um problema de coluna. Mas a Cecília Sanders, ela já era uma enfermeira diferenciada nessa época, ela cuidava de pessoas pós-guerra, e ela já tinha uma visão da sua totalidade do cuidado, não a só a dor física, né? Ela vinha tratando o paciente no centro do cuidado. Depois, devido a esse problema de saúde dela, né, ela gostava muito de atuar, de cuidar do próximo, ela buscou alguma outra alternativa para que ela continuasse, que para ela era uma missão, um valor para ela, né, uma evolução como profissional. Então, ela decidiu fazer faculdade de serviço social. Nessa trajetória do serviço social que ela vinha acompanhando os pacientes, ela atendeu um paciente russo na época, uma doença, um câncer avançado, metastático, né, em fase terminal, sem possibilidade de tratamento. E durante o seu processo, até o seu final de vida, né, Cecília Sanders criou um vínculo muito grande com o paciente. Ele era um paciente que não tinha familiar, não tinha família, não tinha filhos, né? Os irmãos moravam tudo nas Suíças, e então ela seria o único aporte ou acolhimento que ele estava precisando nesse processo de adoecimento dele. Após ele falecer, ele deixou sua herança para ela, e ali ela falou que ia estar utilizando essa herança para uma coisa boa, né? Que ela tinha como propósito em sua atuação com esse paciente. Só que durante essa trajetória, Cecília Sanders via percebendo as dificuldades que as instituições davam de suporte, de ferramentas para que ela exercesse esse cuidado diferenciado. Em uma conversa com um amigo dela, médico, né, na época, ele orientou ela: olha, Cecília, eu acho que para você conseguir exercer o cuidado paliativo dentro da sua totalidade, acho ideal você fazer medicina. Então, em 1950, Cecília Sanders fez faculdade de medicina, né, se tornando médica, né, e começou a perceber que realmente através da medicina que ela conseguiu exercer os cuidados paliativos. Só que isso foi tomando uma proporção muito grande e ela percebia a dificuldade de a gente exercer também no cuidados paliativos dentro de uma instituição hospitalar. Foi quando, em 1967, ela fundou o primeiro hospice, né, que a gente chama, que é uma referência para nós paliativista, né, que chama St. Christopher Hospice, em Londres. Ainda existe esse lugar, né, esse lugar ainda é referência, tá? É um lugar que é promovido inúmeros estudos sobre cuidados paliativos, e é dali que saem muitas coisas novas com atualização dentro dos cuidados paliativos, né? Falando em cuidados paliativos, a gente não poderia deixar de falar de Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica psiquiatra, né? É uma médica que, dentro da sua atuação, ela nasceu na Suíça, né? Ela foi a pioneira em levar cuidados paliativos nos Estados Unidos, né? Ela era uma psiquiatra que estudava muito sobre o processo de adoecimento e o processo de final de vida. Ela é responsável pelo famoso livro que a gente chama Morte e Morrer. Todo paliativista tem certeza que um dia na vida vai ler esse livro, ele é sensacional, ajuda muito a gente a se desenvolver. Eu falo para mim mesma porque os cuidados paliativos veio nessa atuação desses 14 anos, né? Eu passei pela fase de auxiliar de enfermagem, de técnico, para depois eu fazer a faculdade. E quando eu finalizei minha faculdade, meu TCC foi em cuidados paliativos. E esse livro me ajudou muito, né? Me ajudou muito ao longo da trajetória, até depois que eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos, a compreender melhor, porque querendo ou não, a gente vai com uma ideia de querer gostar do cuidados paliativos, mas quando a gente vai com uma ideia não tão aprofundada em conhecimento, porque o cuidado tem que ter conhecimento para você definir realmente
é uma área de atuação que eu gostaria de estar praticando, tá? E o livro ajuda muito, ele é um guia muito importante, vai uma dica para vocês também. Cecília Sanders e Elizabeth Huss, uma vez elas se encontraram e elas foram em conjunto pela luta dos cuidados paliativos, viu? Elas se tornaram muito amigas e elas também trabalhou muito pela luta dos cuidados paliativos. Agora a gente vai falar sobre a história dos cuidados paliativos no Brasil, né? Acabou chegando um pouquinho mais tarde, mas acabou chegando, né? Isso é muito importante. Devido à doutora Miriam Martelletti, tá? Ela é uma referência aqui no Brasil em cuidados paliativos de 1983, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, iniciava os cuidados paliativos, tá? Foi ela que acabou levando para essa instituição hospitalar, lógico, de uma vivência fora do país, e resolveu levar. Então, ele foi o primeiro hospital pioneiro no Brasil a iniciar cuidados paliativos. Depois, em 1986, também, no Rio Grande do Sul, também, o Hospital Conceição também começou a exercer cuidados paliativos, na Santa Casa de São Paulo, em 1989, o INCA, né, criou uma unidade de cuidados paliativos que chama Unidade 4, que é no Rio de Janeiro. Em 1989, que é o CEPOM, em Florianópolis. 1990, a PUC, em Sorocaba. Esses serviços que eu falei para você, o único local que tinha uma unidade, né, foi o INCA, que tinha criado essa ala específica de cuidados, uma enfermaria de cuidados paliativos. As outras instituições trabalhavam de uma forma de interconsulta, mais para frente na aula vocês vão entender essa modalidade, e de ambulatorial. Em 2003, o Hospital do Amor, em Barretos, criou uma unidade também específica em cuidados paliativos, que é uma enfermaria como se fosse um mini hospital, com toda a estrutura, toda a equipe multi, tá? Focada nos cuidados paliativos. E também a gente não poderia te falar do professor Marco Túlio, que ele é citado pelos profissionais de cuidados paliativos no Brasil, tá? Ele foi o pioneiro em levar educação em cuidados paliativos no Brasil. Ele era uma referência para a gente também fora do país, né? Ele que levava a educação sobre o cuidado esportivo, a importância do cuidado esportivo na graduação, né? Então, ele foi pioneiro em instituir o curso de cuidados paliativos para alunos de graduação da Unifesp, tá? Desde 1994 até a sua morte em 2013, ele atuava muito dentro dos cuidados paliativos, tá? Quando nasceu, acho que eu passei. Quando nasceu o IHPC, que é o International Association for Hospital and Palliative Care, era uma associação internacional que acabava se reunindo para discutir as melhorias dentro dos cuidados paliativos, né? Ele representou o Brasil, que manteve o mandato por 3 anos consecutivos, tá? Você vê a importância que esse homem é dentro dos cuidados paliativos. Em agosto de 2011, a medicina paliativa se tornou-se uma área de atuação de 6 especialidades, né? Eles entendem que não é todas as especialidades que podem atuar como paliativista, que podem fazer curso de paliativista, né? Eles entendem que as especialidades ideais para fazer, que precisa ter, são a residência, né, em anestesiologia, pediatra, oncologia, geriatria, clínica médica e medicina da família, tá? É uma resolução do CRM, né, que eles propôs que para fazer medicina paliativa precisava ter essas especialidades anteriores para realizar o curso, tá? Agora vamos falar sobre conceitos e princípios dos cuidados paliativos, né? A primeira definição pela Organização Mundial da Saúde foi realizada em 1990. Então, assim, a gente sabe, cuidados paliativos depois de Cristo, como eu falei no início, já era exercida, né? Mas infelizmente ela não foi exercida de uma forma ampla, com conhecimento aprofundado ou até mesmo apoiado de uma forma que ela é significativa de ter um curso para isso, então ela acabou sendo uma modalidade muito nova, né? Porque querendo ou não, 1990 está aí e foi quando a Organização Mundial da Saúde fez uma definição que é cuidados paliativos. Eles definiram que cuidados paliativos como sendo
os cuidados totais, ativos de pacientes cuja doença não respondia ao tratamento curativo, com o objetivo de alcançar a melhor qualidade possível para pacientes e suas famílias, né? Essa foi a primeira definição pela Organização Mundial da Saúde que eles traziam que era cuidados paliativos, né? Essa definição foi atualizada em 2002 pela Organização Mundial da Saúde também, tá? Onde ficou cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias diante dos seus problemas associados a doenças potencialmente fatais, por meio de prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação imediata, avaliação e tratamento impecáveis da dor e dos demais problemas físicos, psicossociais e espirituais. Ressaltando, Elizabeth Hus, ela foi uma pioneira também de identificar, e ela é a famosa pelo termo que a gente sempre fala, paliativista fala, dor total. Essa dor total é o que a definição da Organização Mundial da Saúde em 2002 definiu, que nós, seres humanos, somos corpo, mente e espírito, tá? Em 2017 teve mais uma atualização, o IHPC, né? Onde ele desenvolveu uma definição global, né? Que é cuidados paliativos são os cuidados holísticos, ativos de indivíduos de todas as idades, com sofrimento importantes relacionados à saúde devido às doenças graves e principalmente das pessoas próximas ao final de vida, tá? Essa foi a definição em 2017. E em 2018 foi a última atualização em definição, porque eles viam uma necessidade constantemente de atualizar, porque eles viam que via surgindo outras abordagens e o crescimento do cuidado em pacientes, que eles viam a necessidade de sempre atualizar, então a última atualização foi em 2018. Cuidados paliativos é uma abordagem que visa a qualidade de vida e alívio do sofrimento de uma pessoa e sua família com uma doença ou condição ameaçadora da vida, né? Esse é o ponto. Geralmente, a gente tem uma visão que cuidados paliativos é para aquele paciente em terminalidade, né? Quando a gente não temos a famosa frase, não temos o que fazer, né? Não, cuidados paliativos, ela é uma abordagem que a gente pode cuidar de pacientes desde o fechamento de diagnóstico, ou até mesmo uma condição que deixa o paciente com a vida ameaçada. Vamos lá, um acidente muito grave de carro é uma condição ameaçadora da vida. E o cuidados paliativos, ele pode atuar nisso, tá? Porque a gente entende que uma condição que ameaça a vida de um paciente, ele mexe com todas as estruturas que a gente fala que são os 3 pilares, que é o corpo, mente e o espírito. Naquele momento, a equipe está cuidando do corpo que está, né? Do físico que está doente, que houve esse acidente, mas a gente vale ressaltar da gente entender que esse paciente ele precisa de um acolhimento para a gente entender os seus valores, a sua família, as suas angústias, né? Então, essa definição em 2018, eu acho que realmente ela se encaixou perfeitamente no que é cuidados paliativos. E reforçando, cuidados paliativos não é diagnóstico, cuidados paliativos é uma condição, é uma abordagem de forma de cuidar de um paciente que tem uma doença que ameaça a vida. E o foco é qualidade de vida e alívio do sofrimento, né? Não só do paciente, mas como familiar, porque a gente entende que o familiar, ele faz parte desses 3 pilares, né? O familiar, ele é o seu mental, o seu espiritual, ele carrega isso. Então, o familiar, ele também tem que ser cuidado, tá? E aí foi definido uns princípios, né? Dos cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022, que é proporcionar alívio da dor e dos outros sintomas, afirmam a vida e considera a morte como um processo natural, não pretende apressar nem prolongar a morte, integra os aspectos psicológicos e espirituais do atendimento ao paciente, oferece um sistema de apoio e ajuda os pacientes a viver o mais ativamente possível até a sua morte,
Oferece um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente e o seu próprio luto. Usa uma abordagem de equipe para entender as necessidades dos pacientes e de suas famílias, incluindo aconselhamento sobre luto, se indicado. Melhora a qualidade de vida e também podem influenciar positivamente do curso da doença, tá? Isso eu falo que é comprovado cientificamente também. E quando a gente melhora a qualidade de vida do ser humano, mediante se está tratando ou não, é comprovado que pode ter uma doença, um câncer metastático, e essa pessoa viver anos com essa doença. Porque a gente entende que, às vezes, sabe aquele paciente que a gente está fazendo a melhor medicação e a doença, ela não responde? Por que será, né? Será que a gente está olhando o paciente como todo ou a gente só está olhando para a doença? E, realmente, se o físico, se o psicológico, se o espiritual não for tratado, nenhum tratamento vai ser resolutivo, né? Então, melhorar a qualidade de vida envolve isso, e é comprovado que a gente consegue dar uma sobrevida a esse paciente, uma doença grave. São aplicáveis no início do curso da doença em conjunto com outras terapias destinadas. Cuidados paliativos, não necessariamente a gente vai entrar no momento que a gente não temos a famosa fase, não temos o que fazer, não temos um tratamento para essa doença mais, o tratamento que a gente está fazendo não está resolvendo. Cuidado esportivo, ele anda em conjunto com o tratamento, seja ele uma quimioterapia, uma radioterapia, mas por que vocês vão atuar? Porque a gente entende que nós, paliativistas, é uma equipe que olha o paciente como um todo. Todo tratamento, ele leva o paciente a ter sintomas, né? Seus efeitos colaterais, seja ele um tratamento oncológico, seja um tratamento do Alzheimer, seja um tratamento da cardiopatia do paciente ou da hepatopatia, seja uma nefropatia, né? Os pacientes que fazem diálise, que é bem complexo, eles têm seus efeitos colaterais do seu tratamento. E o médico especialista, ele vai focar nisso, vai focar no tratamento, vai focar na doença. Ele não está errada, porque até no entanto a medicina paliativa ela foi introduzida em algumas especialidades. A gente está na luta aí para a gente encaixar essa modalidade, né, de início na medicina, ou até na enfermagem também já está em busca o COFEM, tá? Para a gente incluir isso na graduação. Então, os médicos especialistas não estão errados em focar só na doença. Ele estudou para isso, ele estudou para focar na doença, né? E nós, paliativistas, a gente não foca na doença, a gente foca no paciente, nos seus sintomas, no seu sofrimento. Então, assim, esse é o nosso diferencial. Então, a gente pode caminhar junto, desde o fechamento do diagnóstico até o seu processo final, né? E vale ressaltar, né? Eu quero também que vocês respondam aí no chat. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu quero que vocês me respondam no chat. O que vocês entendem? O que é terminal? Paciente terminal, tá? Eu quero que vocês coloquem no chat e no final da aula eu vou explicar o que é paciente terminal, tá bom? Eu, lógico que ao longo do trecho também vocês vão entender mais ou menos o que é um paciente terminal, tá? E aí, me desculpa, gente, acho que teve um erro de digitação. Aquela atualização de princípio foi em 2002, tá? A última atualização de princípio foi em 2017, pela IHPC, tá? Inclui prevenção, identificação precoce, avaliação abrangente e gerenciamento de problemas físicos, incluindo dor e outros sintomas estressantes, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual e necessidades sociais. Sempre que possível, essas intervenções devem ser baseadas em evidências, tá? Fornece suporte para ajudar os pacientes a viver mais plenamente possível até a morte, facilitando a comunicação eficaz, ajudando-os, junto de suas famílias, a determinar os objetivos do tratamento, tá? São aplicáveis durante todo o curso de uma doença, de acordo com as necessidades do paciente. São fornecidos um conjunto com terapias modificadoras de doença sempre que é necessário. Podem influenciar positivamente no curso da doença.
não pretende apressar nem adiar a morte, afirmam a vida e reconhecem a morte como um processo natural. Tá aí. Muitos acham que a gente atua só no processo de final de vida do paciente. Cuidado explorativo não é o tratar da morte, como a gente é mais conhecida pelo corredor do hospital. Ah, lá vem a equipe da morte, lá vem o anjo da morte, porque a gente tem uma carinha de boazinha, a gente gosta de dar atenção ao paciente, a gente fala, ah, lá vem um anjo da morte. É um anjo, mas cuida da morte, né? Gente, não é bem isso. Cuidado explorativo é o tratar da vida. A gente entende que existe sim uma doença ameaçadora da vida, mas por que esse paciente ele não pode viver com qualidade de vida? Ele pode. Ele pode, a gente tem recursos para isso. O cuidado esportivo é isso, é fazer ele viver da melhor forma, não adiantando e nem prolongando também esse sofrimento. E o cuidado esportivo ele atua em várias esferas, né? Seja do fechamento do diagnóstico da doença grave até o seu processo de final de vida, né? Então, assim, e a gente é a única equipe que no processo de final de vida a gente está mais atuante. Acho que é por isso que todo mundo conhece a gente como o anjo da morte, né? Porque nessas horas os especialistas vêm com aquela famosa frase: olha, tudo que eu fiz até agora eu fiz, agora eu não tenho mais o que fazer. Se existe suspiro de vida, temos muito ainda que fazer. Aí que a gente tem muita coisa para fazer ainda, tá bom? Fornece apoio à família, aos cuidadores durante a doença do paciente e o seu próprio luto. São oferecidos reconhecendo e respeitando os valores e crenças culturais do paciente e da família. São aplicáveis em todos os estabelecimentos de saúde, local de residência e instituições, e em todos os níveis, desde o primário ao terciário, tá? Podem ser fornecidos por profissionais com treinamento básico em cuidados paliativos, ainda não para você atuar dentro dos pacientes em cuidados paliativos, ainda não é exigido você ter a pós-graduação. Se você tem um curso como esse que estou aplicando, você já pode exercer como um profissional paliativista, tá bom? Mas eu recomendo que busquem mais conhecimento, porque o que eu estou trazendo aqui para vocês é muito sucinto, então, e cuidado esportivo é muito além disso, e é um tema muito amplo, que, lógico, que dentro dessa aula eu não consigo aprofundar. Então, por isso que eu falo, pode com curso básico, que eu acho que atuar pode, mas eu acho ideal a gente procurar uma especialização para ir mais a fundo, tá? Requerem cuidados paliativos especializados com uma equipe multi para encaminhamento de casos complexos, tá? É só cuidados paliativos, né? Só um enfermeiro médico já tá bom. Não. Toda a equipe multi tem a sua importância nesse cuidado, tá? Como a gente trata que o paciente ele é corpo, mente e espírito, quem que vai tratar a espiritualidade? Nós, profissionais de enfermagem, podemos, mas é muito complexo, porque não se trata só de religião, mas o que ele entende de espiritualidade? O que o paciente traz para ele? Porque para nós, né, eu, Ana Paula, eu sou católica, então eu creio em Deus. Mas para ele, se ele for ateu, né? O que é para ele a espiritualidade? O que ele acha que é o crer para ele? O que é o maior para ele, né? O que traz fundamento para a vida dele? Então, existe um profissional para isso, tá? Nós, da enfermagem, podemos atuar, mas eu acho que existe um profissional para isso, que é o capelão, que eu acho que que é a famosa capelania que tem dentro do hospital. Então, a importância da equipe multi é excelente também, tá? Só para vocês terem uma noção, quando que a gente atua, qual é essa esfera que a gente mais atua? Qual é a parte que a gente mais atua dentro desse paciente, né? A gente tem aí, né, aqui, né, o tratamento modificador da doença, né, que a gente entende que existe um tratamento, né, que pode modificar, seja ela curável, ou seja ela incurável, né? A gente inicia aqui. A nossa atuação nesse momento é mínima, né? Por quê? Por que a atuação nossa é mínima? Porque a gente vai focar nos sintomas.
E geralmente, às vezes, o início do tratamento é tranquilo, então a gente não tem muita atuação para ser exercida. Varia, né? De paciente a paciente. A gente entende que o indivíduo cada um tem o seu diferencial, né? Ao longo que a doença vai evoluindo, né, dentro das esferas, que é desde o diagnóstico, a nossa atuação ela vai aumentando. Por isso que muitos têm a visão que a gente é o anjo da morte, que a gente só atua durante o processo de final de vida, tá? É que assim, nesse momento, nós somos a única equipe mesmo que atua com mais frequência nesse paciente, porque acaba que as outras especialidades ficam de mãos atadas também, né? Porque, como eu falei, o foco deles é na doença. Então, eles vão ficar de mãos atadas, eles entendem que para ele, dentro do que ele estudou, daquilo que ele traz de tratamento, o paciente chega ao ponto de não estar respondendo, de não ter mais essa possibilidade. Por isso que a equipe de cuidado esportivo acaba atuando bastante. Mas isso reforça que a gente atua desde o início até chegar ao ponto de cuidados paliativos exclusivos. O que é cuidados paliativos exclusivos? É quando realmente o paciente ele não tem um tratamento para a doença, né? Esse paciente vai ser deixado de cuidar? Não. Como eu falei, se houver suspiro de vida, existe o cuidado. E aí ele entra como cuidados paliativos exclusivos, ele se torna exclusivo da nossa equipe. É aí que a gente atua muito mesmo, é bem atuante, tá? E após isso, quando o paciente falece, que é a morte, nós continuamos atuando, né? Elizabeth Hus, ela entende a necessidade do pós-morte também. Porque você lembra que a gente trata a família desde o início? Nós entendemos que, como respeitar a dignidade, o valor desse paciente, é a gente dar o suporte pós-morte, que é o luto dessa família. Então, existe aí pelo Brasil espalhado vários ambulatórios de luto, né, que a gente fala, que é para a gente dar esse suporte à família. Então, assim, a gente vê a importância dos cuidados paliativos mediante na vida de uma pessoa, né? Agora a gente vai falar um pouquinho em gestão em cuidados paliativos. A gente consegue fazer gestão em cuidados paliativos? Não é só o cuidado? Não. Eu acho que a gestão ela é muito importante, tá? Existem profissionais que é apaixonada pelos cuidados paliativos, mas gosta muito dessa área de gestão. Mas de que forma que eu posso fazer isso? Tem como. E a gente precisa, tá? Da gestão, tá? A gestão / administração em saúde pode ser definida como um conhecimento aplicado no manejo do complexo das organizações de saúde, envolvendo a gerência de redes, esferas públicas de saúde, hospitais, laboratórios, clínicas e demais instituições de serviço de saúde. Os pilares essenciais para o desenvolvimento de uma linha de cuidados paliativos são modalidades, procedimentos e acessos, tá? Aqui uma tabelinha bem sucinta para vocês entenderem, né? Os principais componentes de uma linha de cuidados. O que é essencial dentro de uma gestão para a gente exercer cuidados paliativos? Quais são as modalidades? Como eu falei para vocês atrás, que eu ia explicar o que é interconsulta. Tem a modalidade hospitalar interconsulta. Como é feito esse procedimento? Por profissionais capacitados. E como é feito esse acesso? Por regulação, tá? Existem as enfermarias hospitalares, né, de cuidados paliativos, como é feito o procedimento, processos assistenciais, tá? Não precisa ser profissionais capacitados, só o processo assistencial já consegue ser exercer. De que forma é feito esse acesso? A triagem. Os hóspedes, né? O procedimento é feito por processos gerenciais, né? E o acesso é a demanda espontânea, tá? Esse acesso qualquer pessoa é muito fácil. Eu quero colocar o meu pai no hospice porque eu entendo que esse local que vai ser exercido cuidados paliativos. De que forma que eu acesso isso? É espontâneo. Você procura essa instituição
e acaba colocando no seu pai. E as outras, como eu falei, hospitalar é através da regulação, encaminhamento, né, de algum especialista, e as enfermarias é através de triagem também, tá? Assistência domiciliar, como eu falei que eu já atuei também, como é feito os procedimentos, integração com especialidades, o acesso também é livre, tá bom? Ambulatório especializado, os procedimentos são integração entre modalidades, o acesso também. Aí tem o ambulatório de luto, atenção primária e cuidados paliativos gerais. Num time, se eu estou dentro de um hospital, hoje atualmente eu atuo num hospital que no serviço que a gente exerce de cuidados paliativos é dentro dessa modalidade, que é de interconsulta, tá? Aí eu vou falar para vocês quais são as vantagens dessa equipe, a desvantagem e a característica de como que essa equipe tem que ser, tá? Para exercer essa modalidade interconsulta. As vantagens que é de baixo custo na implementação, né? O acesso rápido após referenciamento, apoio à tomada de decisões em controle sintomático, direcionamento ágil do paciente para leito adequado ou deshospitalização, papel educativo na instituição, gerando mudança e cultura, né? Porque a gente entende que cuidados paliativos é uma questão de cultura, né? Quais são as desvantagens para esse serviço? Risco de verticalização do cuidado, por quê? Quando a gente atua como interconsultor, esse paciente, ele não acaba sendo de responsabilidade 100% da nossa equipe, né? Interconsulta vem na base de solicitação de parecer. É a mesma coisa quando o paciente está internado e ele precisa de uma especialidade da cardiologia. Aí o médico da clínica médica, que geralmente que atua ali na enfermaria, solicita esse parecer para essa especialidade e a especialidade vai lá, atua, mas não assume esse paciente por 100% e quem dá continuidade realmente nesse cuidado 100%, prescrição, evolução, né? Todo o processo é a clínica médica. Mas aí tem um risco da gente, quando a gente atua, a gente acaba dando uma sugestão de que forma que seria ideal a prescrição desse paciente, o cuidado desse paciente, acaba que a gente acaba verticalizando o cuidado, que é a desvantagem. Condutas subordinadas a outro time que pode não acatar as sugestões, né? Como eu falei, né? Às vezes eu posso, como enfermeira lá, né, especialista, sugerir para a enfermeira do setor entender que esse paciente não tem necessidade de verificação de sinais vitais de 6 em 6, porque a gente entende que esse paciente está em processo de final de vida e os sinais vitais vão estar alterados e essa verificação gera uma angústia. Às vezes o paciente está com sinais alterados, mas ele está lúcido, ou a familiar está ali e acaba gerando angústia. E aí você acaba sugerindo: olha, nesse processo, a gente entende que os sinais vitais vão alterar. Então, a verificação constante, de acordo com a rotina da instituição, isso vai gerar um sofrimento. Então, eu recomendo que não seja essa verificação constante. Eu acho que tem que verificar sim, mas eu acho que sugiro, de vez de verificar de 6 em 6, a gente verificar uma vez ou 2 de 12 em 12, tá? Pode ser que vai acatar ou não vai acatar, tá? Nem sempre possui equipe multidisciplinar completa. Hoje mesmo, a equipe que eu atuo sou eu como enfermeira e 2 médicas paliativistas. Temos os profissionais dentro dos hospitais, que são físio, nutri, porque eu falo que é importante, sim, eles são, mas eles não são especializados, não têm um conhecimento aprofundado dos cuidados paliativos, acaba que a gente não tem a equipe completa, né? Ou mesmo a instituição não consegue fornecer essa equipe completa que a gente chama de capelão. Às vezes eu estou atuando num hospital católico, para eles é uma ofensa ter um capelão, né? Então aí acaba que a gente não tem um capelão para ajudar nesse processo da espiritualidade. Risco de sobrecarga dos profissionais por elevado número de pacientes, né? Eu falo que hoje à noite no hospital que eu atuo hoje, que é aqui na Santa Casa de São José dos Campos, é um hospital de 480 leitos, é um hospital grande, né? De alta complexidade, a gente atende oncológico, cardiopata, transplante, TMO, né?
A gente atende várias especialidades de alta complexidade, né? Se eu fazer uma busca ativa mesmo, sem solicitação de parecer, o hospital todo tá na minha lista, né? Então, acaba sobrecarregando nós, por ser uma equipe muito pequena, e não ter essa equipe totalmente formada, acaba sobrecarregando nós profissionais nessa atuação. Qual a característica dessa equipe? São profissionais que apreciam um trabalho mais objetivo, com muitos desafios, né? Que a gente entende que é um desafio. Profissionais ágeis e com boa relação interpessoal. Profissionais empáticos e habilidade para resolução de conflitos. Profissionais que apreciam a rotina do trabalho em hospital, tá? Essa é a característica do profissional para atuar como interconsulta nos cuidados paliativos. Essa é a mais... Geralmente são profissionais nessa característica que atuam, tá? Agora eu vou falar da enfermaria hospitalar, né, de cuidados paliativos, que é uma enfermaria específica, né, que está dentro do hospital, que é realmente focado dentro dos cuidados paliativos, quando a gente assume 100% o paciente. A prescrição desse paciente é da médica paliativista, a gente tem a médica atuante diariamente, a equipe toda tem especialização em cuidados paliativos, todas têm a mesma visão de que forma é os cuidados paliativos. A gente fala que essa é a enfermaria hospitalar. Quais são as vantagens disso, né? Que eu acho que é um sonho de todo paliativista, né? Facilidade para transferência de outros leitos, né? Sabe aquele paciente que a gente tem processo de final de vida, principalmente câncer hepático, né? Chegam no processo final da vida deles, eles acabam drenando muito, né? Secreções e acaba que gerando um odor muito fétido. E às vezes ela tá do lado de uma paciente que acabou de fechar diagnóstico. A gente consegue fazer esse manejo, né? Quando a gente tem essa enfermaria. Amplo acesso a medicamentos de propedêutico hospitalar, tá? Quando você tem uma enfermaria de cuidados paliativos, é sinal que o hospital ele tem uma visão da necessidade do acesso aos medicamentos ideais para controle de sintomas, né? Que eu acho que é uma das outras dificuldades que nós encontramos em outras instituições. Acesso às outras equipes, né? Cuidado mais horizontal, a gente entende que o cuidado ele vai ser seguido, porque é uma enfermeira de cuidados paliativos, não tem erro da gente não seguir, né? O cuidado, o papel educativo na instituição gerando mudança e cultura, né? E quais são as desvantagens? Risco de manter no hospital pacientes que podem estar fora, né? Porque acaba que recentemente saiu uma notícia que o Brasil está em terceiro lugar, né, pela Agência Nacional de Cuidados Paliativos, está em terceiro lugar do pior país para se morrer, né? E acaba que o processo final desses pacientes acaba sendo dentro de um hospital. Por quê? Porque a família, o paciente se sente seguro, que lá tem o suporte, né? Mas aí tem pacientes que têm condições de estar em casa. E quando se tem uma enfermaria específica de cuidados paliativos, é aí que eles não querem mesmo ir embora, né? O custo é muito alto, né? Porque para você manter uma equipe especializada, né? Porque querendo ou não, a equipe investiu nisso, em estudar, né? Querendo ou não, é um gasto, então você tem que estar proporcionando um salário ideal, adequado para esses profissionais, né? Então, acaba que o custo acaba sendo levado, porque a estadia, o tempo desses profissionais são maiores, atuantes, né? Então, a carga horária são maiores, então o custo é maior referente a isso também. E risco de longa permanência hospitalar, né? Porque existe os hospes espalhados pelo Brasil, mas são muito poucos, né? Que são essas... o hospice ele é mais características de uma instituição, se fosse uma casa de cuidado, né? Que cuida desses pacientes de longa permanência que não tem suporte de finalizar o seu processo de morrer em casa.
Qual é a característica dessa equipe? Profissionais que apreciam aprofundar o plano de cuidado em unidade fechada e maior multidisciplinaridade e habilidade para lidar com o final de vida. Então, assim, é um custo alto? É, mas é um sonho, né? Ter toda a instituição um setor de cuidados paliativos. Os hóspedes, né? Quais são as vantagens? Menor custo que um hospital, né? Porque a gente entende que chega uma fase da evolução da doença, né? Da história da doença, chega que a gente acabava diminuindo procedimentos que não são benéficos, né? Que são as limitações de medidas que a gente fala. Pacientes que a gente entende que o curso da doença vai continuar, que não temos tratamento para isso. Por que eu vou submeter esse paciente para procedimentos invasivos, agressivos, ou encaminhar ele para uma UTI, para uma intubação, para uma hemodiálise? Eu acho que esses procedimentos, lógico, não vou dizer que todos os pacientes que estão em cuidados paliativos, eles não têm benefício a essas medidas, mas chega uma fase da doença que a gente entende que essas medidas, elas não são benéficas. É por isso que é ideal o planejamento amplo do cuidado, para a gente planejar isso, que a gente junta valores, conhecimento técnico e os recursos que temos para a gente chegar a esse ponto. Esse paciente vamos limitar? Então, querendo ou não, um hospice, eles não vai ter uma UTI. Lá a gente entende que o paciente chegou nessa fase que a gente não vê benefício levar esse paciente para uma UTI, que a gente entende que é um procedimento que só vai prolongar o sofrimento do paciente e não vai mudar aquilo que tem que mudar. Então, é o menor custo mesmo. Maior conforto e ambiente mais tranquilo que um hospital, né? Porque sabe aquela rotina dos sinais vitais que eu falei, que é de 6 em 6 horas, né? Essa rotina acaba, querendo ou não, gerando angústia. Então, um ambiente hospice, a gente já tem um foco para isso, a gente tornar um ambiente calmo, tranquilo, do que a rotina doida de um hospital, tá? Possibilidade de cuidado personalizado durante a internação, né? Quais são as desvantagens desse serviço? Não possuir algumas estruturas específicas do hospital, né? Porque às vezes nós como profissional entende que do ponto de vista técnico, esse paciente ele não tem benefício a essas medidas como eu falei. Mas você lembra que eu falei para você que a gente tem que definir isso tanto com o paciente, tanto com o familiar, para ver isso, a gente junta valores, para a gente entender se a gente consegue limitar isso, né? Do ponto de vista técnico, a gente entende que não tem benefício, mas às vezes o paciente ou familiar traz valores que, para ele, mediante se ele vai mudar o percurso da doença, ele entende que isso aí para ele é valor e ele entende que ele tem que lutar. Um hóspede não vai conseguir fornecer essa estrutura, porque se ele entende isso, então se ele entrar num processo ativo de morte, numa insuficiência respiratória, como que eu vou investir nesse paciente? Investir não, desculpa, não existe esse termo, tá, gente? Investir não é bolsa de valores, é o costume, né? Por que eu vou estar gerando de que forma que eu vou estar gerando esse cuidado que ele necessita? Então, ele não vai ter isso dentro de um hóspede, tá? Risco de longa permanência, né? Porque. Oi? Oi, não tô. Oi? Oi? Alguém tá com uma dúvida? Acho que era alguém com o microfone aberto, eu fechei aqui. Pode ir. Tá certo. Como eu estava te falando, o risco de longa permanência é muito grande, porque você lembra quando eu falei no início, quando a gente foca em qualidade de vida, controle de sintomas e alívio no sofrimento, que isso vai ser fornecido dentro de um hospice com toda certeza, a gente pode prolongar essa vida, lógico, dentro do seu percurso natural, sem procedimentos que façam isso artificialmente, então pode ter o risco de ter uma longa permanência, então acaba sendo uma desvantagem para a instituição, né? Característica da equipe para atuar dentro do hospice, tá? Profissionais que apreciam cuidar de pacientes internados, com elevada necessidade de integração da equipe de alto padrão de qualidade, necessidade de times noturnos com alta resolutividade, tá?
Assistência domiciliar, né? Assistência domiciliar, ela é um pouquinho diferente dessas outras modalidades, né? Quais são as vantagens dela? Maior proximidade com preferência dos pacientes, porque, querendo ou não, apesar do Brasil ser um país pior para se morrer, né? Muitas vantagens, quando a gente se analisa o nosso processo de final de vida, que eu acho que é um pouco difícil, eu acho que assim, eu fui pensar no meu processo de final de vida, olha que eu já tinha pós em cuidados paliativos. Depois de 2 anos que eu fui pensar nessa possibilidade, como que eu quero morrer? Como que vai ser meu final de vida, né? A maioria, eu creio, todos preferem, né? Estar no ambiente da sua casa, do lado dos seus familiares, estar do lado do ambiente que te traz memória afetiva, né? Então, uma das vantagens da assistência domiciliar é essa proximidade para preferência do seu processo final de vida, né? Evitar internações desnecessárias, porque às vezes a gente tem sintomas que a gente não está conseguindo controlar, acaba que a gente indo para o ambiente hospitalar, a gente consegue controlar sintomas dentro da sua casa também, tá? Assistência mais personalizada, né? Querendo ou não, estando lá dentro da sua residência, vai ser mais personalizada, vai ter aquele olhar, exemplo, você vai estar atuando como profissional, mas às vezes o familiar está ali, aquele curativo que você faz, aquela troca de fralda, às vezes ela vai ser mais personalizada de acordo com o carinho, de entender que tem que virar o paciente um pouquinho mais lento, mais devagar, aquele paciente que precisa fazer uma dipirona 30 minutos antes da gente trocar uma fralda, da gente para ele não sentir dor. Então, acaba sendo uma assistência mais personalizada de acordo com o cliente, né? Atende intercorrências paliativas, né? A gente consegue, eu falo como atuante, eu tinha uma empresa em sociedade com uma médica paliativista em Manaus, né? Que a gente conseguia finalizar o processo assim de morrer, né? De atender as intercorrências paliativas, que é o processo de final de vida, que é o processo ativo de morte, a gente conseguia realizar medicações que ajudassem a esse processo acontecer a domicílio, tá? Conecta a rede hospitalar ambulatorial e hospice, tá? A gente consegue fazer essa conexão, né? Não necessariamente já chega naquele momento que está bem angustiante e os sintomas não estão conseguindo controlar e gera angústia na família, a gente consegue fazer essa ligação. E quais são as desvantagens desse serviço, né? Dificuldades no financeiro e pacotes, né? Acaba querendo ou não existe. Até o home care para esses pacientes, né, que necessita de cuidado no domicílio, não é todos os convênios que fornece, né? Não é todos o SUS que fornece para todos os pacientes. Então, não existe um serviço domiciliar que atende ou um convênio ou o SUS fornece. Então, a gente entende que esse custo acaba vindo dos familiares e ele é um custo, querendo ou não, alto, tá? Acesso à preferencial via hospital, tá? Risco de longa permanência, tá? E quais são as características dessa equipe, né? Que atua profissionais experientes, com bom relacionamento interpessoal e preparado para casos complexos, né? Porque por mais que a gente fala que a gente tem recurso, o processo de finalização de vida, ele é complexo. Como é que a gente fala, né? Engloba toda a esfera, todos os pilares que eu falei do ser humano, né? Que é o corpo, mente e espírito. Então, assim, acaba se tornando um complexo. Acaba que, às vezes, você não vai conseguir ter o capelão naquele momento, né? De acordo, você não vai conseguir ter o fisioterapeuta naquele momento, que é um pouquinho, querendo não, acaba a equipe que está nessa assistência acaba atendendo uns casos mais complexos para isso. Time integrado e coeso, né? Alto vínculo com a família e pacientes. Quando a gente está na casa do paciente, gente, é diferente.
Eu falo assim que gosto sim da atuação minha dentro do hospital, mas eu falo que as melhores experiências minhas foi no assistência domiciliar, tá? E como o cuidado ele é muito coeso, muito efetivo, né? E o vínculo que a gente cria com a família. Assim, é sensacional as experiências. Eu falo assim que quem tiver a oportunidade de vivenciar todos esses serviços, mas comece primeiro por uma assistência domiciliar, você vai ver a diferença e vai fazer diferença para como você atuar quando você entrar no ambiente hospitalar, tá? Então, assim, vive essa experiência de uma assistência domiciliar em cuidados paliativos, tá? O ambulatório especializado, né? Que quando você tem um ambulatório que é específico de cuidados paliativos, as vantagens desse ambulatório é o cuidado horizontal e monitoramento, tá? Baixo custo para um atendimento multidisciplinar, assistência mais personalizada, apoio a equipes não especializadas, tá? Quais são as desvantagens? Risco de subutilização caso não esteja integrado às outras especialidades, absenteísmo e óbito de pacientes não monitorados, tá? O ambulatório especializado fica muito mais difícil a gente fazer a navegação, porque a gente entende que a gente não vai estar naquele cuidado constantemente, né? A gente vai ter atuação naquele momento que ele frequentar o ambulatório, né? E até que ponto a gente tem mãos, ferramentas para a gente fazer a navegação desse paciente, né? Ele passou no ambulatório, ele estava com dor, uma dor intensa, prescrevi essa medicação. Não é na primeira dose que a gente consegue titular e controlar a dor, né? Às vezes a gente precisa fazer vários ajustes para a gente chegar uma dose ideal, né? Para o paciente. E acaba que num atendimento só ambulatorial, a gente pode correr o risco de a gente se perder esse caminho e o paciente não ser atendido dentro dessa totalidade, né? As características da equipe para atuar nesse ambulatório são profissionais experientes em atendimento ambulatorial, multidisciplinar, que é um grande desafio, né? Flexibilidade de agenda para encaixes e novas demandas, tranquilidade para atender intercorrências que pode chegar no ambulatório e boa capacidade de comunicação e planejamento, tá? Por isso que a característica da equipe ela tem que ter esse olhar de planejamento, porque quando a gente faz um cuidado planejado desse paciente, que a gente atua como navegação, né? A gente acaba tendo um ambulatório mais um paciente mais atendido, né? Não acaba se perdendo dentro dessa desvantagem que é possível. Como que é a atuação da enfermagem nos cuidados paliativos? No Brasil, né, cuidados paliativos foram reconhecidos como uma especialidade pelo COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, só em 2018. Então, acaba querendo que cuidados paliativos é uma modalidade nova, né? Apesar da gente ter contido a informação que era até depois de Cristo que a gente já atuava em cuidados paliativos. Mas, para o Conselho Federal de Enfermagem, foi reconhecido em 2018, exigindo que a formação profissional com cursos reconhecidos pelo MEC, tá? Foi uma exigência do COFEN para você atuar como paliativista. Por ser uma especialidade recente, o hall de ações e atribuições específicas do enfermeiro especialista em cuidados paliativos ainda não há um consenso, tá? Não existe uma resolução específica para isso, tá? A assistência existe uma outra resolução que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mais específica de cuidados paliativos não temos ainda. A assistência ao enfermo e à sua família engloba várias dimensões do cuidado direto. Conforme a resolução do COFEN 735/24, responsável por normatizar a atuação do enfermeiro navegador. Essa é a resolução que a gente tem, que acaba querendo não se igualando no que o enfermeiro paliativista atua, tá? Que são os clínicos especialistas, que é o enfermeiro especialista, que é uma resolução que determina que o exercício das atividades de navegação em clínica especializada no âmbito da enfermagem é privativa do enfermeiro, que, por sua vez, deve obrigatoriamente ser responsável pela coordenação e pelo gerenciamento dos programas nas duas áreas de atuações, tá? Enfermagem com clínica especializada, que é o caso do enfermeiro
paliativista, tá? Engloba as outras especialidades também, tá? Essa resolução. Por isso que eu tô falando que não é específico dos cuidados paliativos. O enfermeiro clínico especialista, por sua vez, é um expert em cuidado de saúde especializado. Esse profissional lidera iniciativas para melhorar a qualidade dos cuidados e desenvolver diretrizes. Atua também em diversas áreas como oncologia, pediatria, geriatria, contribuindo com suas expertises e conhecimento para elevar o padrão de cuidados e eficiência no tratamento, tá? Essa é a resolução que acaba regendo para a gente, profissional especialista, né? Futuramente vamos rezar aí para que a gente consiga um olhar específico para cuidados paliativos, né? Que o COFEM acaba definindo a nossa atuação, né? Porque querendo ou não, no nosso dia a dia é um pouco mais diferenciado do que outras especialidades, né? Então a gente teria que ter realmente um respaldo, porque tratamos de uma complexidade muito grande, né? E como esse profissional da enfermagem atuando, eu, como enfermeira em cuidados paliativos, o que eu posso fazer? Né? O que eu atuo? A importância do enfermeiro e tanto dos profissionais de enfermagem que eu falo que é auxiliar técnico, mas hoje eu vou focar, eu não sei se aqui tem técnico ou auxiliar, tá? Mas eu vou focar um pouco agora no enfermeiro e depois eu falo mais sucintamente do técnico, tá? O enfermeiro em cuidados paliativos, como que é a atuação dele? A navegação, tá? Dentro do ambiente hospitalar, falando, tá? A navegação. É muito importante porque só o enfermeiro que consegue fazer navegação, porque ele está ali atuante diariamente no dia a dia do paciente. O que é a navegação desses pacientes? É levantar as necessidades que esse paciente. E nós, enfermeiros, aplica as melhores escalas, tá? Existe escala para cuidados paliativos? Sim, existe escala para cuidados paliativos. E uma delas que a gente atua como enfermeiro é a escala de ESAS, tá? A escala de ESA é uma escala que a gente avalia dor, a gente avalia vômito e náusea, padrão respiratório, a gente avalia a parte mental, a ansiedade, a tristeza, tá? A parte alimentar. Então, essa escala é essencial e ela é aplicável por um enfermeiro. Através dessa escala, a gente tem um score que a gente consegue ajudar a equipe médica a desenvolver o plano de cuidado para esse paciente, tá? Você viu a importância. Ah, mas o médico também ele pode aplicar. Mas o médico, às vezes, ele não vai passar diariamente nesse paciente, né? Quem passa diariamente é o enfermeiro. E quando você aplica essa escala de ESA diariamente, junto com as escalas de dor, né? Com a EVN, que eu acho que todas devem conhecer, não, mas também é um tema muito específico. Mas o enfermeiro, para atuar, porque a gente entende que dor é um quinto sinal vital, né? Então a gente precisa saber dessas escalas de dor. Quando o enfermeiro atua dos cuidados focado nessas escalas, é através de nós que toda a equipe multi consegue definir um plano de cuidado para esse paciente. A prescrição desse paciente não é só o essencial para ele, porque a gente entende que o paciente em cuidados paliativos, ele não precisa só de medicamento. Existem terapias não farmacológicas que vão ajudar esse paciente também no seu processo. E quem ajuda a equipe médica para definir esse plano é o enfermeiro, tá? Essas escalas de responsabilidade nossa, essa avaliação diária é nossa, não é deles. Então, assim, a gente é muito importante. A gente fala que nós, enfermeiros, é o primeiro a ajudar nesse processo desse paciente, tá? É o primeiro que está ali para identificar a necessidade dele. E aí ele precisa da outra equipe para dar continuidade. E quem dá continuidade somos nós. Então você vê que nós estamos desde o início ao fim do processo todo, né? E aí eu trouxe uma escalinha para vocês entender a dimensão do cuidado do enfermeiro. Ele atua no físico. Como que ele atua no físico? No controle de sintomas.
cuidados diretos e procedimentos, tá? Muitas das vezes, a gente vê aquele paciente que está perdendo muito acesso, que está com uma fragilidade capilar muito grande, que a gente não consegue esse acesso. O enfermeiro ele é capacitado por uma via chamada hipodemóclise, né? Então, olha a importância. Você acha que o médico ele vai se importar com essa via? Ele entende que ele tem que prescrever a medicação. Tá, mas e aí? Se o paciente não tiver via, o que eu faço? A enfermagem que fornece essa via, que é uma via extremamente segura. Antigamente, quando não tinha descoberto a via endovenosa, se utilizava a via de hipodemóclise, né? Então, é uma via mais antiga do que a endovenosa. Então, quem faz a atuação disso? O enfermeiro. Através disso, ele consegue o quê? Controlar os sintomas, né? Da parte psicológica, como que o enfermeiro atua? Acolhimento. Nós, do mundo, eu falo geral, tá? Não só Brasil. Nós, seres humanos, estamos carentes de acolhimento e de ouvidos. Às vezes a gente precisa desabafar, a gente não precisa de ninguém para te passar uma orientação. Só da pessoa ouvir, acolher, já é um tratamento. E a enfermagem, ela faz a situação. O acolher e ouvir, tá? A orientação. Você acha que o médico quer perder, que às vezes o paciente em cuidados paliativos a gente demora 40 minutos para orientar, entendeu? O paciente. E quem dá essa disponibilidade, quem faz essa disponibilidade é a enfermagem. Então, ele tem um papel muito essencial nas orientações. E a escuta terapêutica. Na parte espiritual, o que o enfermeiro atua? Na religiosidade, tá? É muito importante conhecermos todas as religiões, tá? Porque a parte espiritual, como eu falei, vai muito além de religião. A gente se trata de religiosidade. Religiosidade é diferente de religião, tá? Religião é o que a gente titula. Católico, evangélico, espírita, hinduísta, budista. Religiosidade é aquilo que ele tem como se diz, um algo maior que ele crê. Então, isso a gente atua também. Então, por isso é muita importância de você compreender, não que você vai ter que crer dentro dessa religião, mas compreender cada uma delas. Porque a gente tem atuação dentro da espiritualidade também, tá? Porque a gente não pode em nenhum momento, quando o paciente ele fala que ele é hinduísta, ele fala assim, mas quando a gente está com uma forma de acolher, ele fala assim, mas vai dar tudo certo, você vê, Deus está contigo, não pode existir essa palavra. A partir do momento que ele te falou a sua religião, então você tem que respeitar. Então, a gente atua assim na espiritualidade, tá? Relação com o divino. O que é o divino? É de acordo com o que a religião dele acha que é o divino, tá? Como eu te falei. Na parte social, a gente atua? Atua também, tá? Eu falo assim que a Flora assim, foi maravilhosa, né? Porque ela deu várias funções pra gente, né? E assim, é essencial, querendo ou não, é essencial, tá, gente? Social, como que ela atua social, a parte social? O papel social, né? Às vezes o paciente que ele vai estar de alta e ele precisa de oxigênio para ir para casa, aí a família pergunta, tá, mas e aí, como que eu vou fazer? Eu não tenho oxigênio em casa. Ó, eu vou atrás do serviço social, mas vai fornecer um documento para você dar entrada na prefeitura, para você conseguir esse oxigênio. Eu vou acionar a equipe do convênio, se o convênio vai exercer isso. Você já pode fazer essa intermediação ou até chamar o serviço social para atuar nisso, tá? Relações familiares e laborais, tá? Que bate nessa mesma tecla que a gente consegue dar o suporte social mediante isso, ou até em situações de conflito familiar. Exemplo, o desejo do paciente que está lúcido orientado, que ele entende que tem uma doença, que não tem um tratamento modificador, e ele está até próximo até de falecer, o desejo dele é de ir embora para casa. Mas espera aí, como que é o contexto familiar? Esse paciente ele vai ter condições sociais para isso? A gente consegue fornecer essa vontade?
E aí a gente faz uma conferência familiar para a gente entender o contexto social, né? Porque às vezes a gente consegue fazer a vontade do paciente, mas às vezes o contexto social ele não permite. E aí a gente tem que achar um meio termo, aquilo que deixa o paciente confortável mentalmente e espiritualmente, e aquilo que vai de acordo com o que a família tem de suporte para isso, tá? E o enfermeiro, ele atua nisso, ele entende, ele acho que é o principal de identificar essas dificuldades, porque às vezes o familiar, ele tem vergonha de falar, olha, lá em casa é 2 cômodos só, como que eu vou levar um paciente para entrar com um equipamento, um BiPAP, um oxigênio, e eu moro no fundo, bem precário, então assim, às vezes ele tem vergonha de falar, e acaba não falando. E às vezes, no dia a dia, no acolhimento da enfermagem, a gente acaba identificando essa necessidade social e propondo. Até para o médico, olha, doutor, eu acho que não vai ter condições, eu acho que a gente vale a pena a gente reunir, sentar e tentar ajustar, tá? Então, esse é a dimensão do cuidado e o enfermeiro, ele atua em todas essas dimensões, tá? Então, a equipe de enfermagem, ela atua diretamente nisso. Então, olha o papel importante do enfermeiro a isso. E o técnico auxiliar de enfermagem é a continuidade do cuidado e do plano de cuidado. Eles são essenciais, tá, gente? Muito essenciais mesmo, tá? Porque a continuidade disso é deles, não é só da gente, tá? Eles que vão proporcionar aquilo que a gente, como se diz, vende para a família, que é o conforto, alívio do sofrimento. Então, a gente depende deles para esse cuidado ser exercido. Então, assim, eles também têm um papel fundamental nisso, tá? E eles acabam atuando dentro dessas dimensões também, como nós, enfermeiros, tá? E aí eu trouxe uma notícia boa para vocês, né? Em questão de cuidados paliativos, a gente até antes de maio de 2024, a gente não tinha uma política pública de cuidados paliativos. Todo mundo sabe, né, que políticas públicas são, como se diz, uma documentação que rege, que nós, que o governo tem que oferecer esse tipo de serviço. E quais o que é necessário para ser oferecido esse serviço dentro do serviço de saúde pública, né? A gente não tinha essas políticas de saúde. E agora, em maio de 2024, recente aí, né, gente? A gente conquistou a política pública em cuidados paliativos. Então, hoje, a partir de maio de 2024, o SUS, o Serviço Público de Saúde do nosso país, eles têm a obrigação de fornecer, dentro de todas as esferas, o cuidados paliativos. Isso é uma conquista muito boa, tá? Lógico que tem muito trabalho para a gente fazer, tá? E eu só falo assim que pelo nosso país a gente tem muito trabalho mesmo, tá bom? Porque para a gente implementar, às vezes, uma coisa básica, um medicamento padrão já tem uma dificuldade, imagina um serviço de que vocês perceberam durante a aula a complexidade que ele é, né? Mas, querendo ou não, se já tem um olhar do nosso governo para isso, é sinal que ao longo do tempo a gente vai conquistar várias coisas para os nossos, não só para os nossos pacientes, para nós, né, usuário, querendo ou não, mas eu tenho convênio, mas nós, querendo ou não, somos usuários também do Serviço Público de Saúde, tá? Então, é uma conquista para nós aí dos cuidados paliativos, que defende cuidados paliativos, que gosta de cuidados paliativos. A partir de maio desse ano, a gente já tem uma política pública e os serviços de saúde pública vai ter que se arrumar, se organizar para começar a fornecer isso para a nossa população, tá? Isso é uma notícia muito boa. Existe muito, como eu falei, muito trabalho, mas vamos aí, é um trabalho de formiguinha, né? Essas são as minhas referências, tá, gente? E uma frase final: cuidados paliativos não é o tratar da morte, mas sim o tratar da vida. Eu trago isso porque, apesar de muitos referenciar a gente ao processo só da morte, a morte ela faz parte do ciclo da vida, né?
e a gente não atua só nisso. Não atua só nesse momento. Pelo contrário, esse momento ele é importante, sim, e a gente é a única equipe que consegue olhar de uma forma diferenciada, né, para esse momento. Mas quando a gente olha para o paciente e entende esses 3 pilares, a gente está tratando da vida. A gente não está tratando só da morte. A morte é um passo desse processo, desse ciclo de vida. E hoje essa mensagem que eu passo para vocês, gente. Estou aberta agora para as perguntas, tá? Se vocês têm alguma dúvida, Ana, eu obrigado. passei. Parabéns pela aula aí, acho que foi bem bacana e a gente vê o quanto é o lado humano, né, que a gente tem que ter ali, empatia. Eu queria fazer algumas perguntas. Eu acho que Sim, uma delas aqui não é nenhuma pergunta, mas é mais para esclarecer para algumas pessoas aqui. Quando você falou ali, né, da via hipodermóclise, o que que seria, né? Algumas pessoas não, elas não sabem. e Então, se vamos puder lá. explicar, né, Sim, que é uma via subcutânea, vamos lá. vamos lá. A via de hipodemóclise é uma via subcutânea. A mesma via que a gente utiliza para fazer a insulina, né? Só que a diferença é que a gente funciona com um cateter intravenoso, que é o famoso gel, né? Ou por uma que a gente fala que é o scalp, mas o safe íntima, que não é o scalp que a gente fala que é aquele que a gente utiliza geralmente no pronto Butterfly, atendimento. né? Não é o É butterfly. isso, é o que é parecido com gelco, mas ele tem a borboletinha, né? Isso aí é uma coisa mais financeira, um pouco acessível, mas há possibilidade disso, que eu acho que dá uma segurança no procedimento, mas essa via é a de subcutânea. E a gente deixa esse acesso, como se fosse um acesso venoso, né? A gente deixa aquele gelco ali e a gente realiza as medicações nessa via. Lógico que ela é muito específica porque ela pode um volume específico só, né? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção e não é todas as medicações que a gente consegue. Mas, mediante do que os cuidados paliativos necessita, seja uma sedação paliativa, seja um medicamento para dor, a gente consegue fazer pela essa via hipodemóclise, tá? E para um paciente em cuidados paliativos, eu falo que é a melhor via, porque ela tem uma duração muito maior que endovenoso. Geralmente, os protocolos institucionais garantem que um acesso venoso é ideal manter dentro de umas 72 horas, né? A via de hipodemóclise, você pode manter até 20 dias, né? Se você cuida bem, né? Porque os cuidados têm que ser a mesma coisa com o endovenoso. Então, você consegue manter essa via por um tempo maior e a gente não causa sofrimento para esse paciente que já tem uma fragilidade de acesso. Bacana. Obrigado Uhum. pela explicação. Pessoal, se tiverem pergunta, podem levantar a mão que eu chamo aqui. Eu acho que uma outra coisa que você trouxe aqui é uma especialidade nova em 2018 e agora fresquinha aí, um programa nacional de cuidados paliativos. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho aqui, tamanho do mercado, se tem muitas vagas e possibilidades, é um campo novo a explorar, né? Assim, para a turma, o que que você acha? Ou já está saturado ou não? Acho que é importante porque a gente tem pessoas aqui que estão terminando a faculdade, entrando agora e talvez procurando alguma especialização e caminho a seguir. Então, eu queria que você falasse um pouco aí o que que você acha desse mercado, se é promissor e se tem uma demanda carente aí ou não. É um mercado promissor, tá? Estima-se que quando, né, a gente fala assim que comprovado cientificamente para a implementação de uma cultura, né, ela leva em torno de, no mínimo, 3 anos, né? Então, querendo ou não, a gente já passou desses 3 anos e a cultura está começando a ser implementada dos cuidados paliativos. Então, querendo ou não, é um mercado muito promissor para nós profissionais e muito carente, tá? Eu falo por experiência própria, principalmente a atuação domiciliar, tá? A atuação domiciliar é um caminho, um recurso de profissional da enfermagem que quer investir. Eu quero ser um enfermeiro investidor, né? Eu quero criar minha própria empresa. Empreendedor. Um empreendedor eu quero empreender. Tá aí. O cuidados paliativos é uma ótima opção. Eu falo assim que foi um dos motivos que me incentivou a sair do CLT.
né? Que me trouxe um recurso financeiro melhor, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa muito específica, e ainda mais depois do Covid, né? Que a gente passou pelo boom aí do Covid, da necessidade do atendimento domiciliar, e não é qualquer especialidade. Dentro a oncologia, você não consegue fazer a domicílio. A cardiologia, eu quero ser um enfermeiro oncologista. Eu não consigo fazer a parte de oncologia a domicílio, né? Eu quero ser um enfermeiro intensivista. Você também não consegue, né? Já o paliativista já consegue, né? A gente já consegue atuar a domicílio. Lógico que certas condutas dependem do médico, mas você consegue conduzir, porque as terapias não farmacológicas é a atuação 100% do enfermeiro. Então, assim, é uma área muito promissora para a enfermagem, Aham. tá? E dentro do ambiente hospitalar, né, também né? Porque a gente não atende só o paciente oncológico, né? A gente atende todos os pacientes que têm doença crônica e ameaçadora da vida. Então, às vezes, você pode estar num ambiente hospitalar de alta complexidade. Olha a importância da sua atuação, o seu marketing você vai fazer diariamente, porque você vai atender o hospital todo, entendeu? Você é do hospital todo, então Aham. olha a oportunidade, o diferencial que você faz dentro da instituição também. Legal. É A isso. Meire colocou aqui que o catéter é o safety íntima. É isso aí mesmo. Isso, safety íntima. Aqui, Ana, também, nos últimos 5 anos eu estava dentro da oncologia aí, né, administrando algumas empresas aí, e a gente tentava implantar um programa de cuidados paliativos em algumas unidades ou cidades ali mais avançados, funcionando, alguns com enfermeiros e médicos, alguns com psicólogos, e a gente tentava atuar. E uma das dificuldades que a gente tinha era a aderência de alguns pacientes e familiares, e a gente via muito que isso era casado com o momento que você tentava pegar e inserir esse paciente dentro desse cuidado. Não adianta nas 2 últimas semanas você falar, cara, precisa entrar em cuidado paliativo. Não vai entrar, né? Então, e muitas vezes isso já é sabido no momento do diagnóstico médico, né? Então, como que a gente consegue alinhar ali para a gente tentar inserir esse paciente familiar dentro desse momento exato para ter essa aceitação e esse acompanhamento, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Sim. Realmente, essa é a atual realidade, tá, gente? A gente é acionado mediante de um processo que está ali, o paciente intercorreu, aí que a equipe percebeu que esse paciente não tem benefício de medidas, vamos chamar o cuidados para resolver o problema desse paciente, ou até mesmo o oncologista, né? Não tem mais terapêutica para esse paciente. E agora, para onde que eu solto esse paciente, né? E aí vem aquela angústia da família, porque eles acabam recebendo uma notícia impactante para a vida deles. E aí, exemplo assim, eles falam assim: olha, eu, como médico, não tenho o que fazer mais como tratamento, mas eu vou te encaminhar para a equipe dos cuidados paliativos. O que o paciente, o que a família vai entender? Não tem o que fazer, tá jogando eu para uma outra equipe? Vai largar eu, né? Querendo ou não, é uma cultura muito errada ainda dos cuidados paliativos. De que forma a gente acolhe para que a gente consiga definir e até encaixar esse paciente para eles entenderem a importância da nossa atuação? Quando a gente faz isso com o paciente, a importância é a gente fazer uma conferência familiar e conhecer o paciente. E vale ressaltar que no momento da conversa, você já tem que iniciar falando assim: eu não posso olhar para o senhor para a fotografia de agora. Eu não posso te ver agora. Vamos lá? Eu quero te conhecer antes. Aí você puxa todo o histórico do início do fechamento diagnóstico da doença até o momento atual. Essa é a nossa estratégia para a Aham. gente conseguir. Quando a gente faz isso, a gente impõe para ele passar para a gente o caminhar dele até onde ele chegou, na fala dele mesmo, ou até na fala da família, quando o paciente está inconsciente, não consegue falar, eles trazem coisas que ajudam a gente a definir. Olha,
Vamos lá, um paciente de Alzheimer, tem um Alzheimer. A gente entende que o Alzheimer é uma doença progressiva, né? É uma doença neurodegenerativa que, ao longo do tempo, ela vai descendo a escadinha da funcionalidade. O que é funcionalidade? Autonomia para fazer atividades básicas de vida, né? Tomar banho, comer, andar, se trocar, se banhar, essas são funcionalidades. E ao longo do tempo, o Alzheimer, ele vai fazendo você perder essa funcionalidade, não só o cognitivo, mas a funcionalidade motora também, né? Que é a característica da doença. E quando a família vai me trazer, não, porque ele já faz, desde 5 anos atrás, ele já não anda mais, ele está mais acamado, ele está mais dependente de cuidado, ele come, porque estiver perguntando isso, né, durante a conversa. E aí a gente usa disso, que a família já tem a visão. Que o paciente fala, mas sabe o que eu percebi? Que depois que ele teve aquela infecção mais grave, aí que ele dependeu mais de cuidados. Aí a família começa a refletir, o paciente também começa a refletir, opa, eu não estou tão legal assim. E aí ele começa a refletir e entender da necessidade que, olha, se o meu oncologista, meu neuro, meu cardiologista não tem tratamento para mim referente à doença, eu preciso de alguém que cuide de mim. É, Então, ele começa a compreender que dentro da doença não temos o que fazer, mas ele entende que ele tem que ser cuidado. E aí a forma acolhedora da gente entender, fazer ele refletir o seu processo de doença, que é uma estratégia da gente conseguir vincular esse paciente para a gente. E às vezes, pode ser que a gente não consiga, tá? É um trabalho que numa conversa a gente não consegue. Às vezes, diariamente, a gente vai refletindo com o paciente. é a criação de um relacionamento ali, né? Você tem que Um ir ganhando a vínculo, confiança, um vínculo. Bom, sim, a gente tá com o tempo estourado aqui, mas eu vou ler. Tem é, mais duas perguntas que fizeram aqui. sim. Então, aqui quem mandou foi a Kathleen, mandou. Gostaria de tirar uma dúvida, Ana. É, atu- altamente, deve ser atualmente, né? No seu ponto de vista, as pessoas confundem muito cuidados paliativos com atendimento humanizado, sendo que os dois andam juntos. O que você acha sobre isso? Sim, ele é um dos pilares. Eu não falei que o ser humano ele tem 3 pilares? A humanização, ele é um dos pilares dos cuidados paliativos, tá? Mas só a humanização, ela não é só isso necessário para o cuidados paliativos sobreviver. O conhecimento, a ciência, ela também faz parte de um dos outros pilares dos cuidados paliativos. E assim, realmente, depende da humanização, depende da ciência, do conhecimento. É só um pilar, humanização, como eu falei. Mas eles andam juntos, sim. Eu acho importante assim, né? Cuidado paliativo ele requer um atendimento humanizado, mas nem sempre o atendimento humanizado é só para cuidados paliativos, tem que ter sempre, né? O atendimento humanizado deveria ser uma obrigação nossa Sim, como enfermeiro, sim, né? sim. Não é focado só em Independente de cuidados qual fase paliativos. estiver, né? Isso. Você É. entendeu? É porque eu acho que assim, todas as especialidades, seja o cuidados paliativos, seja a oncologia, a cardiologia, né? Seja até a parte de, eu quero medicina de esporte. Cara, você vai lá e você vai atender o cara falando assim: tá, você tá aqui para isso, mas sua performance não é muito boa. Eu falo uma forma mais grosseira. Você acha que você vai conseguir vincular um profissional desse? Não vai conseguir, É. né? Então, assim, é um dos pilares dos cuidados paliativos, mas isso aí para ter, como o Richard falou, para todas as especialidades. Ó, a É. Marilson mandou uma pergunta aqui também. Deixa eu entender então direito. Cuidado paliativo é desde a entrada de um paciente em um hospital ou em casa com alguma doença, já tem o primeiro contato, ou ela é só quando o paciente já está com uma doença avançada ou na fase final? Tipo isso? Não. Cuidados paliativos para todas as pessoas que têm uma doença crônica, tá? Ameaçadora da vida ou incurável, tá? Como eu já falei, às vezes você tem diabetes, ela é uma doença crônica. O tratamento para diabetes, ele causa seus efeitos colaterais. Ele é um paciente para critério de cuidados paliativos, tá? Todo paciente que tem doença crônica ou uma doença ameaçadora da vida
ou condição que leva a ameaçar a vida como um acidente mais grave, um acidente por queimadura, esse paciente tem critério para cuidados paliativos. Obrigado. Janderson, você tinha levantado a mão aí, vou deixar você fazer a sua pergunta, porque em toda aula você faz. Boa noite, eu estava aqui esperando aqui, quando você falou que estourou o tempo, eu digo, não vou conseguir fazer a minha pergunta. Mas Vamos vamos lá. lá, Ana, pela palestra. Eu queria só que abrir aqui um parênteses aqui, eu estava dando uma pesquisada aqui nos Estados Unidos sobre esses cuidados paliativos, né? E a doença em 2018 mais tratada por eles foi Alzheimer. 25%, tá? Foi tratado nos Estados Unidos. Bem, a minha pergunta para você é a seguinte: falando financeiramente em custo, em plano de saúde, eu já peguei contas que tem honorário do psicólogo, porém, o paciente estava em cuidados paliativos. E aí eu fui logo, cheguei lá, o atendimento foi para a família e cobraram esse honorário. E aí não, mas foi para a família. Como é que eu vou pagar uma coisa que vocês deram um tratamento para a família? O plano é do paciente. Então eu glosei, não paguei. Claro, tem bom senso, tudo isso, a gente tem que investigar. Aí eu te pergunto, como é que a equipe de cuidados paliativos ela pode minimizar essa parte da glosa dentro dos honorários da equipe? A gente sabe que o plano de saúde ele vê custo. Ele não vê a parte humana, ele vê, olha, o paciente está pagando, não é a família. Né? Então, o auditor, ele olha dessa forma. Claro, vai ter um auditor que vai ter sensibilidade, mas chega lá na frente, vão perguntar. Então, a gente sabe que Ô, tem todo esse... Janderson. Ô, Ana, se você deixar, eu posso até tentar responder um pouco essa, depois você Sim, comenta também. Mas sim. aqui, Janderson, né? A gente tinha, por exemplo, dentro das nossas clínicas, se você foi lá visitar esse paciente familiar na casa dele lá, e teve isso, você já está tendo uma economia de custo, porque esse cara podia estar em um leito de UTI, né? Hoje, o que que a gente olha, cara, dentro lá das nossas clínicas oncológicas, um dos indicadores que a gente tinha era esses pacientes oncológicos, aonde era o óbito deles, se tinha sido em casa, se tinha sido internado em apartamento ou se tinha em UTI. Isso era um indicador super importante. E a maioria dos pacientes que estavam em cuidados paliativos, eles tinham óbito em casa e quando tinham internado era em apartamento, não era em UTI. E os que não entraram em cuidados paliativos, quase todos tinham óbito em UTI. Isso dava um custo enorme, cara, né? Você sabe quanto custa uma diária de UTI? Esse cara ele não ficava um dia em UTI, ficava 10, 15, 20 dias. Isso daí paga, cara, puta, 20 meses todo dia de psicólogo pro familiar, para todo mundo, cara. É isso mesmo. Eu acho que o Richard foi muito esclarecedor. Quando você teve essa conta desse paciente, posso ter certeza que os cuidados paliativos foi proporcionado ao paciente num momento errado. É essa a grande dificuldade que a gente tem, de a gente inserir o paciente no momento certo para cuidados paliativos. A forma para a gente reduzir essas glosas, esse alto custo desse paciente de longa permanência, como eu falei, das diferenças de serviços, como eu falei anterior na aula, é realmente você saber o momento certo de inserir esse paciente nos cuidados paliativos. Você lembra que eu falei que quando nós inserimos o paciente nos cuidados paliativos desde o início do fechamento de diagnóstico, a gente diminui internações hospitalares, gastos hospitalares, né? Quando o Richard traz, eu lembro até desses indicadores, porque eu fazia o preenchimento deles também. Realmente ele é essencial, porque isso ajuda a gente a Ô, reduzir Ana, o o Janderson é custo. de Manaus, não sei se você sabe. Eu É? fiquei 4 anos lá em Manaus. Adoro. Tá perto é um Nós festival. se cruzamos, viu? Hã? Não se cruzamos, né, nessa vida aqui em Não se Manaus. cruzamos, poxa, mas assim, vou voltar, viu? Festival tá aí, é garantido ou caprichoso, né? Ah, eu fico caprichoso. Ah, poxa, aqui é garantido. Vamos lá. Mas é isso, viu, Janderson? O método para a gente evitar esse tipo de glosa é inserir o paciente nos cuidados paliativos no momento certo, tá?
Aham. É no momento certo mesmo. Não existe outra alternativa. Mas se o paciente está inserido dentro do âmbito hospitalar, já está gerando esse custo, o risco que vocês podem, quando glosam essa receita, é o recorrer ao fato que a Organização Mundial da Saúde inclui que, para a necessidade dos cuidados paliativos, ele não é só fornecido para o paciente, mas para os seus familiares, tá? Então, Aham. assim, para o convênio, é inserir o paciente no momento exato, tá? E para o paciente ou para a instituição que vai recorrer atrás dessa glosa, É, é fornecer que isso foi definido pela Organização Mundial é. da Saúde, os Muitas princípios. vezes, Anderson, né? Eu acho que nesse critério é ter um pouco essa sensibilidade de que os familiares participam nessa decisão também de internar o paciente ou não, cara. E que você conversando com ele, com uma orientação, talvez ajude até a reduzir esses custos, né? Então tem que pesar um pouco isso também, cara, assim, né? Mas enfim, acho que é isso, assim. Eu entendo que se for seguir a ferro e fogo, a cobertura do plano é para o segurado e você não tem obrigação de pagar, mas pode ser uma economia inverídica aí, né? Você glosando esse valor de uma consulta, você vai gerar um sinistro muito maior, entendeu? Sim, sim. Obrigado. Nada. Ana, queria agradecer você, obrigado Eu acho pela que o aula. Richard, que eu fiquei de pendência, que Ah, eu li aqui todo mundo falando sobre ah, terminalidade, que eu perguntei, né? aham. Vamos lá, gente, vamos reforçar. Essa é a grande dificuldade da gente, a forma que a gente trata o paciente, de que forma que a gente vai cuidar desse paciente. Dentro dos cuidados paliativos, a gente tem as classificações do momento do paciente, tá? Seja o diagnóstico, a primeira classificação. A segunda classificação é quando desse diagnóstico eu não tenho mais tratamento para fazer para essa doença. Isso a gente chama de terminalidade. Só que esse paciente vai morrer não necessariamente próximo, ele pode durar 20 anos em terminalidade, tá? Então, assim, muita gente é um paciente terminal, ele está próximo de morrer. Não. A terminalidade não classifica uma proximidade do processo de morrer, tá? O que classifica que esse paciente está próximo disso é que quando ele entra numa outra fase, depois de terminalidade, a gente tem a próxima fase, que é o processo ativo de morte. É quando realmente a gente entende que esse paciente ele tem entre 48 a 72 horas para falecer, tá bom? Então, quando falam que você é um paciente terminal, não se assuste, você pode viver 20 ou 30 anos dentro de uma terminalidade. Claro, se você for para os cuidados paliativos antecipados. E assim, e com qualidade, né, Ana? Com qualidade, é isso. É. Eu falo assim, que eu acho que o envelhecimento tá aí. E a gente pode envelhecer com uma doença crônica, sim. Mas se a gente envelhecer com qualidade, com a doença aí na porta, a gente pode viver bem, sim, tá? Ana, obrigado pela aula, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E se quiser fazer as suas considerações finais, a palavra é sua e depois eu encerro aqui. Gente, eu quero agradecer, né, pela disponibilidade. Eu acho que se vocês estão aqui hoje, né, tirar esse momentozinho aí para entender sobre o cuidado paliativo, isso me deixa em grande êxtase, né? Porque, querendo ou não, apesar da gente entender que não é tão novo o cuidado paliativo, mas de entendimento, de conhecimento e aprofundamento e disponibilidade para isso, para a gente, é novo, né? E se você teve esse tempo para isso e você está aqui, é sinal que você já faz a diferença no próximo, tá? Entender que a pessoa é o principal papel, né? Essa é a diferença de nós profissional, quando a gente entende que o paciente é o centro do cuidado. Legal, obrigado, Ana. Pessoal, obrigado a todos. Boa noite. A aula vai estar gravada
e no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem. Sigam a gente, assistam essa e as outras aulas que estão lá. Obrigado, até a próxima, Ana. Obrigado, tchau, Obrigada, boa gente. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite.